Todos sejam bem-vindos ao Perspectiva do Agora. No vídeo de hoje vamos falar sobre a situação envolvendo a deputada Carla Zambelli, ela que foi recentemente, teve aí o seu mandato cassado pelo TRE São Paulo, mas antes peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo a mais pessoas. Se quiser sugerir notícias, vá ao nosso Instagram, Perspectiva do Agora, cujo link estará aqui na descrição deste vídeo e faça a sua sugestão. Enfim, vamos ao vídeo. Como disse na introdução, a deputada federal Carla Zambelli teve aí o seu mandato cassado pelo TRE. E dentre as várias alegações, uma delas é de que, uma delas, melhor dizendo, é que a deputada teria feito ataques ao STF. Por exemplo, quando fez uma declaração no sentido, ou melhor, abre aspas, Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes, comando no STF mais feroz partido de oposição a Bolsonaro. Isso aí durante o período no qual Bolsonaro estava no poder e que, segundo muitos, a esquerda estava sem poder, não havia condições de fazer frente ao Bolsonaro, fazer uma oposição, e como alternativa, buscou-se aí no STF um meio para fazer oposição e que caso Bolsonaro fizesse um contra-ataque a essa oposição do STF, seria vista aí como o golpista. Lembre-se, durante o período que o Bolsonaro estava no poder, muitos diziam que ele iria dar golpe, iria dar golpe, etc, etc. Então, seria aí o discurso que estavam utilizando para poder, olha, uma vez que estavam utilizando, segundo muitos, a estrutura do STF para poder fazer a oposição ao Bolsonaro, caso ele agisse legalmente, ainda que legalmente, contra isso, muitos iam dizer o quê? Ó, tá vendo? A gente não falou? Ele ia dar golpe, e ele deu, ó, tá vendo? Então, esse discurso da Carla Zambelli foi nesse contexto, nessa atmosfera. Né? Essa foi uma das alegações de que ela teria feito aí declarações falsas, né? Declarações no sentido de comprometer a estrutura do STF, comprometer a imagem do STF, de ministro do STF, mas não se limitou a isso. Disse também que a ré, no caso a Carla Zambelli, teria feito alegações que comprometeriam a lisura, que colocariam em dúvida sobre a lisura do processo eleitoral, a confiabilidade das urnas eletrônicas, enfim, várias outras alegações. O curioso é que essas alegações que o STRE pontuou na decisão que fez recentemente, todas elas ocorreram anterior ao processo eleitoral. Então, se a alegação ela ocorre anterior ao processo eleitoral, como é que ela pode prejudicar o processo que está em curso? Por exemplo, estamos aqui começou o período das eleições aqui no Brasil, e nós estamos nesse embalo, né? Nesse embalo. Então, durante esse período, eu faço alegações de que as urnas eletrônicas não vão funcionar, que elas não estão funcionando, que não são confiáveis. Isso aqui é uma coisa. Outra é, antes do processo eleitoral, fazer esse tipo de alegação. Como é que eu estou prejudicando alguém que vai votar se eu já fiz essas alegações antes, né? Além disso, a estrutura que a Carla Zambelli utilizou para fazer esse tipo de afirmação, ou melhor, sugerir que a confiabilidade das urnas não há confiabilidade, foram os perfis que ela tem nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Ora, se a alegação, ainda que tivesse feito durante o período das eleições, se a alegação ocorreu nas próprias redes sociais dela, quem que iria receber? Os próprios seguidores. Então, se de fato a atitude de afirmar que o processo eleitoral não é confiável, que as pessoas não deveriam votar, etc, etc, se existe alguém que poderia comprar essa narrativa, seriam as pessoas que estavam seguindo a Carla Zambelli, ou seja, quem iria ser prejudicado no fim das contas seria a própria Carla Zambelli. Então, esse discurso do TRE, ou melhor, essa alegação aqui que foi utilizada como um dos argumentos para poder cassar o mandato da deputada Carla Zambelli, não parece fazer sentido, né? E o pior dessa decisão é que, da forma como ela foi feita, né, da forma como ela está estruturada, melhor dizendo, com alegações no sentido de que ela fez ataques ao STF, que ela questionou a lisura do processo eleitoral, que questionou a confiabilidade das urnas,
dará força àquilo que convencionou chamar de bolsonarismo, né? Lembra, a direita, por assim dizer, venceu as eleições em 2018 com o Bolsonaro. Veio aí a grande seção da direita. Mas assim como a esquerda tem o Lula, a direita tem o Bolsonaro. Então, não existe a direita, existe o Lula. Uma vez que o Lula não está nas eleições, fica fácil para qualquer um vencer as eleições. E também não existe a direita, existe o Bolsonaro, porque centralizou-se na figura do Bolsonaro a ideia da direita. Enfim, se você for falar em direita hoje, você vai falar necessariamente no Bolsonaro. As pessoas têm o Bolsonaro como ícone da direita. Embora durante o período que ele passou na presidência, ele perdeu muita credibilidade perante os próprios eleitores, né? Pessoas que votavam nele deixaram de votar porque perceberam o Bolsonaro fazer coisas que não estavam esperando, né? Por exemplo, algumas alegações do Bolsonaro durante o período que estava na presidência. Ah, se eu deixar de fazer isso aqui, o PT vota, enfim, né? Mas enfim, centrando aqui, voltando aqui sobre a situação da Carla Zambelli, essas alegações que a Carla Zambelli fez, ou melhor, que o TRF fez para poder justificar, ou melhor, que o TRF se valeu para poder embasar o seu entendimento de que a Carla Zambelli teria cometido abuso do poder político, dará força àquilo que convencionou chamar-se de bolsonarismo, né? A Carla Zambelli tem condições de reverter essa situação? Hum, Provavelmente ela não vai conseguir reverter, né? Se existe, conforme ela deixa claro, e outras pessoas que estão, que se autodeclaram de direita no Brasil, uma perseguição aos partidos de direita, às pessoas, melhor dizendo, que se autodeclaram de direita, que são da direita, é provável que ela não vá conseguir reverter, né? É de se esperar, se existe a perseguição. Agora, outra coisa curiosa que devemos observar é o seguinte: lembre-se do dia no qual Bolsonaro teve uma discussão com a Maria do Rosário no Congresso Nacional, no Salão Verde. O Bolsonaro, a Maria do Rosário teria feito uma alegação aí de que o Bolsonaro era um estu, e o Bolsonaro disse que só não iria expor você porque você não merece. Estou falando de forma ridícula, em código, é porque o YouTube não gosta de algumas palavras aqui. Então, por favor, não fiquem chateados. E mesmo sabendo que essa declaração dele foi durante um período, uma atmosfera de que os ânimos de ambos estavam aflorados, que ele teria sido acusado de algo e ele rebateu, né, de forma bastante estranha, né, porque a resposta dele não fez nem sentido. Ele fez ele rebateu devido a essa injusta provocação. Foi no Congresso Nacional, no Salão Verde, e que ambos dispunham aí de imunidade parlamentar. Então, que foi por então, de que forma, como é que se justificaria afastar a imunidade parlamentar do Bolsonaro naquela época para poder condená-lo? Não era justificável, né? Independente se estivesse ali no Salão Verde ou não, o parlamentar tem, pelo próprio entendimento da Constituição, e o STF vai no mesmo sentido, em todo o território nacional. Né? Não há feito os vereadores. Não sei se vocês sabem, os vereadores eles estão limitados à imunidade parlamentar dele, à circunscrição do município, né? Diferente dos deputados estaduais, né? E daqueles que compõem o Congresso Nacional, né? Os vereadores eles são limitados à circunscrição, os demais não. Então, qual foi a justificativa? Não havia justificativa para afastar, né? E de lá para cá, o que se percebeu? Essa relativização, né, da imunidade parlamentar, que é constitucional, né, para poder permitir aí condenações. Então, a narrativa da direita, ou como alguns costumam dizer, preferem dizer bolsonarista, dos bolsonaristas, porque a direita hoje é o Bolsonaro, né? A narrativa dos bolsonaristas é a seguinte, que existe um processo, a estrutura do Estado tem sido utilizada contra eles para persegui-los, mais precisamente utilizando aí o poder judiciário. Então, quando o TRE faz a condenação, caça o mandato da deputada Carla Zambelli, baseando-se nesses argumentos que, em minha perspectiva, são ridículos, então dá força aí ao bolsonarismo. Então, 2026
é provável que, se nada for feito contrário, haja aí uma nova ascensão da direita, do bolsonarismo nas eleições de 2026, né? E agora é esperar que a deputada recorra ao seu, fazendo os recursos cabíveis para poder reverter a sua situação, se ela acredita que deve, mas é essa situação, né? A deputada, até o presente momento, não, ela foi cassada, né? A decisão é pela cassação do mandato dela. Entretanto, ela ainda permanece no cargo e tem direito aí a recorrer, né? Para poder provar o ponto dela. É curioso também, algo interessante a colocar, sei que estou me prolongando demais, é que s- qualquer pessoa pode se manifestar contrário ao processo eleitoral, né? Não precisa ser deputado, gozar de imunidade parlamentar para poder se manifestar. Haja vista que a legislação nacional não diz, não há na legislação nacional o tipo penal, ou melhor, qualquer crime, né, de manifestar-se contra, de pôr em xeque, ou melhor, de sugerir, né, de duvidar do processo eleitoral das urnas eletrônicas. Não existe isso no processo, na legislação brasileira. Então, não haveria, por isso, uma justificativa também para seguir adiante com esse processo, tampouco com a condenação. A cassação do mandato dela é uma vitória, né, para aqueles que se autodeclaram de esquerda, mas tendo em vista que ela é uma deputada hoje sem grande relevância, né, ela é pouco, ela não tem grande expressividade, é de se esperar que essa vitória aí não seja tão relevante, né? Relevante será para a esquerda caso o Bolsonaro acabe sendo preso, e é algo que pode ocorrer, né? Não tenho dúvida, isso pode ocorrer. Não estou desejando isso, né? Mas é algo que pode ocorrer. Então, é isso. Ela está nessa situação aí, vai recorrer e vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Se a deputada vai conseguir reverter a situação de inelegibilidade, ou melhor, de cassação e, consequentemente, de inelegibilidade, ou se vai ser condenada. Caso ela seja condenada, se mantenha a decisão no sentido de cassação do mandato dela, dois deputados, Tiririca e o Paulo Francischini, né? Ou Paulo Bilinski, melhor dizendo, o que trabalhou no Estratégia Concursos como professor, terão aí os seus mandatos também chegando ao fim, chegarão ao fim. Por quê? Porque a deputada Carla Zambelli foi quem, por assim dizer, puxou o consciente eleitoral, fez com que ela puxasse mais duas pessoas para o Congresso Nacional. E essas duas pessoas foram esses dois, o Paulo Bilinski e o Tiririca. Caso ela seja cassada, haverá uma recontagem dos votos, né? E, consequentemente, uma reconfiguração no Congresso Nacional. Claro, essa reconfiguração não será significativa, mas haverá. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Desta forma, o YouTube vai entender que nosso conteúdo é relevante e entregará a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo vídeo.